Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para esta quarta-feira, 28 de maio de 2025, para os jogos da Copa Sul-Americana e Libertadores da América. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, neste conteúdo, já aproveita para deixar a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações e deixa seu like, deixa seu joinha aí no conteúdo. Obviamente, se esse conteúdo aqui, ao final dele, fizer sentido para você, fechou? Agora vamos analisar os jogos dessa quarta-feira de muita Copa por aqui. Então bora lá, vamos começar falando aqui da Copa Libertadores da América, às 7 horas da noite, confronto brasileiro na Libertadores. O Internacional recebe em casa o Bahia em um jogo decisivo aí para ambas as equipes, né? Mostrando para vocês aqui rapidamente o grupo do Internacional e do Bahia, é um grupo que ainda não tem nada definido, né? Se a gente olhar aqui as três primeiras colocações, a gente tem um Atlético Nacional com 9 pontos, o Internacional com 8 e o Bahia ali na terceira colocação com 7 pontos. A diferença do líder para o Bahia são apenas 2 pontos, o que pode mudar aí ao final desta rodada, um jogo decisivo para as 4 equipes aí deste grupo, tá? Mostrando aqui para vocês o mercado de escanteios, falando desse confronto, nós temos o Internacional com a média de 8,6 entre marcados e sofridos jogando dentro de casa, uma equipe que jogando dentro de casa com o seu mando de campo mais marca em escanteios do que cede em oportunidades, uma média de 6,1 a favor e 2,5 em oportunidades cedidas. E pelo lado do Bahia, uma equipe mais equilibrada, uma equipe que marca escanteios jogando fora de casa, uma média de 5,2, mas também cede bons escanteios para o seu adversário, para o mandante do confronto, uma média de 6,5 em escanteios cedidos ao adversário, tá? Para esse confronto aqui, pessoal, a minha sugestão para vocês é levar para o ao vivo e buscar a linha que essas equipes mais costumam cumprir dentro da competição. A Libertadores da América e a Sul-Americana são competições que acabam trazendo linhas menores para a gente consegue pegar com tranquilidade essas linhas no live. Então a minha sugestão para vocês é buscar esse over 7,5 cantos no ao vivo. Então, Internacional e Bahia acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que fica aí para este confronto. Bom, agora também às 7 da noite, o outro confronto do grupo do Inter e do Bahia. O Nacional recebe em casa o Atlético Nacional. Como eu mostrei aqui para vocês no palpite anterior, nós temos aqui o confronto, né? O outro confronto do grupo do Internacional e do Bahia. O Atlético Nacional, líder do confronto, líder do grupo, com 9 pontos conquistados até agora na competição, recebe o último colocado do grupo aí, o Nacional, com 4 pontos dentro do campeonato. Um jogo importante também aqui neste confronto, tá? No mercado de escanteios, nós temos uma média de 10,1 entre marcados e sofridos para a equipe do Nacional e para a equipe do Atlético Nacional, uma média aí de 10 escanteios entre marcados e sofridos. Para esse confronto aqui, a minha sugestão também é buscar a linha que eles mais cumprem dentro da competição, que é o over 7,5 cantos, tá? Para live a gente já tem o over 9,5 cantos abertos nesse confronto aqui. Eu não vou buscar essa linha para live, vou levar para o ao vivo e vou buscar para Nacional e Atlético Nacional acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que fica aí para este duelo. Agora, dando um pulinho na Sul-Americana, o Independiente recebe em casa o Nacional, né? Mostrando para vocês aqui o grupo do Independiente, é o grupo A. Nós temos aqui o Independiente na primeira colocação com 9 pontos conquistados e 2 pontos separam aqui o Nacional Potosí do líder do grupo, tá? É um confronto muito importante, ainda não temos definido aqui quem passa para a próxima fase. É um jogo muito importante para ambas as equipes, tá? No mercado de escanteios, o Independiente tem uma média de 9,8 entre marcados e sofridos, uma equipe que mais marca em escanteios do que cede em oportunidades jogando como mandante, e o Nacional Potosí uma média de 8,2, médias mais equilibradas, mas não é uma equipe que tem uma média assim expressivas em escanteios marcados jogando fora de casa, tá? Tem uma média de 3,2 a favor e uma média de 5 escanteios cedido, mais cede do que marca em cantos nessa condição jogando fora de casa. Para esse confronto aqui, a minha sugestão para vocês é buscar o acima de 7,5 cantos. Então, para Independente e Nacional Potosí, acima de 7,5, mais de 7,5 é o que eu deixo aí para este
duelo. Ainda sobre a Sul-Americana e sobre o Grupo A, o Guarani recebe em casa o Boston River, né? O outro confronto do grupo aqui, o grupo do Independente, tá? Mostrando aqui para vocês a tabela de classificação, o Guarani está na segunda colocação do grupo com 8 pontos e o Boston River na última colocação do grupo com 4 pontos conquistados. No mercado de escanteios, o Guarani tem uma média de 9,1 em escanteios entre marcados e sofridos. Neste caso aqui, a gente está falando de uma equipe que mais cede em escanteios dentro de casa do que marca em cantos, apesar de ter uma média também interessante, uma média de 4 escanteios a favor. Mas a gente está falando também de um Boston River que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios neste confronto aqui, tá? Então, atenção a esse confronto, são duas equipes que acabam cedendo mais escanteios do que marcando, mas a gente tem aí o fator que ambas as equipes precisam aí buscar algo ainda neste grupo, tá? Aqui, galera, a gente tem o over 7,5 cantos batendo em 65% dos jogos, uma previsão de 9 escanteios pela Corner Pro. Não vou buscar essa linha no live, vou buscar uma linha inferior a essa, tá? Então, leva pro ao vivo, busca uma cotação de 1,80 para cima e busca a linha do over 6,5 cantos. Guarani e Boston River acima de 6,5, mais de 6,5 é o que eu deixo aí para este duelo. E voltando para a Libertadores, talvez o jogo mais esperado aí desta rodada, principalmente falando pro coraçãozinho dos flamenguistas aqui que me acompanham, né? Às 9h30 da noite, o Flamengo recebe em casa o Deportivo Táchira. Talvez o jogo mais importante do Flamengo aí na temporada até aqui, tá? Mostrando o grupo do Flamengo, composto por Central Córdoba, Flamengo, LDU e Deportivo Táchira. O Táchira ainda não marcou ponto, não somou ponto aí neste grupo. E o Flamengo tá ali na segunda colocação do grupo com 8 pontos. Ainda não se classificou, precisa vencer esse confronto para confirmar a classificação para a próxima fase, tá? Um confronto muito difícil para o Flamengo, mas é um confronto aí que é contra o último colocado do grupo, é um confronto que o Flamengo joga dentro de casa, tá? No mercado de escanteios, nós temos um Flamengo com uma média de 10,8 entre marcados e sofridos, uma equipe que não cede tantos escanteios assim dentro da Libertadores para os seus visitantes, mas pelo contrário, tem uma média aí bem expressiva, uma das maiores médias em escanteios dentro da competição, uma média de 8,3 em escanteios somente a seu favor, tá? Pelo lado do Táchira, é uma equipe aí que não marca tantos escanteios assim jogando fora de casa, que não cede tantas oportunidades também, tem uma média de 7,7 em escanteios entre marcados e sofridos. É um confronto em que o Flamengo já entra pressionado, precisa responder aí, principalmente pensando na sua torcida, né? Precisa responder direto para a sua torcida, vencendo esse confronto aí. E eu acredito em uma pressão inicial do Flamengo aqui, principalmente pensando também pela parte tática, uma equipe muito tática, que tem muita velocidade e que gosta muito de trabalhar ali nos primeiros 15 primeiros minutos, pressionando o seu adversário. Acredito numa pressão inicial do Flamengo, principalmente também pensando na necessidade de vencer esse confronto. Gosto de pensar aqui em escanteios no primeiro tempo, gosto de pensar também aqui em escanteios a favor do Flamengo na primeira etapa, e a minha sugestão para vocês é buscar um escanteio do Flamengo nos primeiros 10 minutos, tá? Pré-live, pré-jogo, Flamengo para marcar um escanteio nos primeiros 10 minutos. Agora falando do outro confronto do grupo do Flamengo, a LDU recebe em casa o Central Córdoba. Aqui a gente está falando do terceiro colocado, recebendo aí o primeiro colocado do grupo, tá? O Central Córdoba tem 11 pontos conquistados dentro da Libertadores e a LDU 8 pontos empatados ali com o Flamengo, tá? No mercado de escanteios, a LDU tem uma média de 10 escanteios entre marcados e sofridos e o Central Córdoba uma média de 9,1. Mesma coisa que eu falei para vocês aqui com relação ao jogo do Flamengo, é um confronto aqui que ambas as equipes precisam vencer, necessitam vencer para passarem para a próxima fase. É um jogo que eu acredito aqui em um jogo muito
bem jogado pelas duas equipes, um jogo rodado, um jogo estudado também. Gosto de pensar nesse confronto aqui para o mercado de escanteios. A minha sugestão para vocês é levar para o vivo, acompanhar essa partida no live, identificar como vem a LDU e o Central Córdoba também, tá? E pensar aqui em pelo menos 8 escanteios nesse confronto. LDU e Central Córdoba acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que fica aí de sugestão para este confronto. Nosso último confronto da noite desta quarta-feira, o Defensa e Justiça recebe em casa o Cerro Largo pela Sul-Americana. Mostrando aqui para vocês o grupo do Defensa e Justiça, é o grupo do Vitória e da Universidade Católica, que é o outro confronto. Mostramos aqui, é um jogo muito importante para ambas as equipes. Por quê? Porque esse grupo ainda não tem como definição este segundo lugar. O Vitória está ali com 6 pontos nesse momento do campeonato, vai receber aí a Universidade Católica, e o outro confronto é justamente esse que a gente está falando aqui, do Defensa e Justiça contra o Cerro Largo, tá? O Defensa e Justiça, se vencer, pode torcer aí para um Vitória tropeçar e conseguir essa segunda colocação. Se o Cerro Largo vencer, pode torcer também para o Vitória tropeçar e conseguir também aí essa segunda colocação. Um grupo que ainda não tem fechado essa segunda colocação, tá? Pelo lado do Defensa e Justiça, no mercado de escanteios, nós temos 8,9 a média em escanteios, e pelo Cerro Largo, a média de 9,7 em escanteios entre marcados e sofridos. Para esse confronto, a minha sugestão para vocês é buscar 8 escanteios nessa partida, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que fica aí para este confronto. Então é isso, galera, essas são as minhas considerações para esta quarta-feira. Como sempre, eu espero ter conseguido auxiliar você no seu planejamento de jogos para esses jogos de hoje, jogos de Copa. E óbvio, né, conto com a sua participação direta. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever, deixa seu like, deixa seu joinha nesse conteúdo, se ele fez sentido para você até aqui, fechou? E no mais, a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!